Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer mais um melhoramento na nossa aplicação. Agora tendo em vista que a gente tem o request, é que esse método aqui, isJSONRequest, ele não diz respeito ao controller, mas sim a request em si, para poder ser usado na request. Então a gente poderia ter aqui a definição do request, né? E eu poderia perguntar para o request se é isJSON. Se o request accept JSON. Poderia ser assim. Se o request accept JSON, eu posso dar uma resposta em JSON, se não uma resposta em HTML. Só que para isso a gente precisa mudar lá no core, no HTTP request, e a gente vai definir uma função aqui, public function accept JSON, e aí ele vai retornar basicamente o que já fazia no outro método. Então aqui a gente deixa melhorado essa parte dos accept, tirando a responsabilidade do controller e jogando a request, porque é uma informação da request em si. E para a gente testar, pessoal, para ver se funcionou, a gente pode ir no nosso projeto, pegar aqui o teste de API e copiar ele. Vamos voltar para o código, vamos colar aqui no nosso terminal. Só que a rota agora já atualizou, a gente até precisa atualizar no teste, né, no readme, para localhost/problems, passando que eu aceito JSON como resposta. E aí ele retorna um JSON. Se eu mudar aqui para HTML, por exemplo, outra informação, ele vai vir um HTML. Então assim a gente tira a responsabilidade do controller e joga para a request, visto que é uma informação da request. Também poderia fazer o teste, né, para essa informação. Então a gente pode vir aqui em core, HTTP request, e aqui a gente vai ter um método public function test accept JSON should return true when accept JSON. Então quando acontecer isso ele retorna true. E aí a gente tem que simular aqui que o HTTP accept é application JSON. Então a gente vai definir aqui no request que ele aceita JSON. Vamos fazer um this assert true, simulando a chamada aqui do request, tá? Vamos criar request aqui também. Então aqui o request recebe new request. E aí request accept JSON deve ser true. Feito isso, se eu mudasse para HTML, ele deve ser falso. Então vou mudar aqui para false e aqui HTML. Vamos executar esse teste. Want to run test. Unity, né, melhor, tests, Unity, core, HTTP, request HTTP, e escrever errado, e falhou o teste. Vamos ver por que falhou. Undefined variable HTTP asset no request accept. Mas a gente vai estar definindo ela, então ela deveria existir, né? Só que, claro, ó, porque eu copiei, aqui tá errado, né? Cuidar com as cópias, né? Aqui é igual, não é, igual. Então agora sim o teste passa, né? E para garantir que a gente vai deixar isso inalterado, a gente pode até aqui dar um unset nessa variável depois de usar ela, né? Deixar tudo em branco aqui para os nossos testes não influenciar um outro. Então depois de usar, eu vou dar um unset, porque até então ela vem vazio para o nosso teste. Vamos executar novamente, que passou. Então se a gente rodar todos os testes agora, a gente vai ver que não passou. Então tem um problema lá no Problems Controller Test, que é este cara aqui.
que na verdade aqui é no index, passa 0 argumento e ele espera 1. Então, na verdade, nosso test case aqui, ele deveria passar uma request. E o que a gente vai fazer? Vamos definir aqui um private request. No setup a gente vai definir uma nova request. This-request recebe new request. Só que só isso, pessoal, não resolve, né? Para a gente ter uma nova request, a gente precisa definir no mínimo 2 parâmetros, quer dizer, 2 informações gerais na nossa aplicação, que são aqui, se a gente olhar o request, né? O request method e o request URI. E além disso, o getAllReaders. Então eu vou usar aqui function exists para o getAllReader, para não ficar toda hora mocando. Então, se eu precisar mocar, a gente vai ter ela. Eu chamo ela. Caso contrário, vai ser vazio o readers. E a gente não vai ter problema com isso. E no teste aqui eu vou fazer o set do request do request URI e do request method. A gente pode deixar aqui por default, por exemplo, barra e get. E depois de executar cada um dos testes, né, vamos fazer o teardown, né? Public function teardown. A gente vai fazer um unset dessas variáveis para ficar correto os nossos testes. Então aqui unset e o unset do request method e do request array. Vamos executar os testes novamente. E ainda assim a gente tem uma falha, vamos ver qual que é o problema, porque falhou. Too few argumentos, sim. A gente definiu o request, mas não passou aqui pro... para a chamada da ação, né, que está aqui. Então aqui vai ser this-request. E agora sim a gente chama. E agora todos os testes passam. Vamos executar aqui o PHP CS para verificar. E o PHP Stan também. E aí a gente tem um problema no PHP Stan, que é no accept.json, lá do request. A gente tem que indicar que ele retorna um booleano. Vou rodar novamente. Agora um erro no return type especificado no nosso teste, né? Então aqui a gente vai dizer que não retorna, é um void. E agora sim, todos passam. Então vamos fazer o commit, git add.git commit -m change accept JSON to request class. Então aí a gente tem um melhoramento da responsabilidade.